Olá pessoal, retomando então o assunto sobre os biomas, e aí nós estamos falando do bioma do Cerrado, e aí na primeira aula nós abordamos a questão do clima e a questão do relevo, e aí hoje nós vamos falar da vegetação, que é extremamente adaptada a esta condição de seca no inverno e também essa questão chuvosa no verão. Então inverno seco, verão chuvoso, e aí as plantas são adaptadas a essa condição de seca e essa condição de chuva, portanto nós chamamos quanto a umidade de tropófitas, tropófilas, vegetação adaptadas então à condição de seca e à condição de umidade. Nós vamos ter ali também essa condição de seca, muitas vezes vai proporcionar uma questão de queimadas, exatamente, e aí vem a chuva e a chuva vai proporcionar o chamado rebrote, isto mesmo, rebrote, a seca, as folhas mais grossas, perfeito, a casca também mais grossa, um exemplo, as coriáceas, e aí seca no inverno, verão chuvoso, proporcionando esse rebrote da vegetação. Lembrando, outro aspecto importante, o solo vermelho, alaranjado, essa coisa ferruginosa, porque o solo é rico em ferro e alumínio. E aí esse cerrado, ele pode ser dividido num aspecto, como campo, cerrado e cerradão, perfeito? Então o aspecto que a gente tem ali do campo, do cerrado, o típico cerrado e o cerradão. E aí vamos ter ali a presença da mata de galeria, da mata ciliar. Então é muito importante a gente observar. Nós temos ali a formação de campo. O chamado campo rupestre, ou campo sujo, formação de campo. Depois vamos ter uma formação savânica, ou típico cerrado, do típico cerrado, aí vamos ter um cerrado um pouquinho mais denso. E depois, mais próximo ao rio, nós vamos ter ali o cerradão. Importante vocês marcarem: campo, cerrado típico e cerradão. E aí o cerradão a gente observa ali mata de galeria, mata ciliar. Ok? E aí outro aspecto importante quando nós falamos ali do cerrado, O cerrado, ele é o elo, entre 4 dos 6 biomas brasileiros. Ele é o elo, Porque se a gente observar, ele está no centro. O cerrado está no centro. Nós vamos ter aqui, o cerrado. Aí nós vamos ter, então olha só, o cerrado está no centro. Aí ele está fazendo a conexão, ele é o elo com o bioma da Amazônia, ele é o elo aqui com a questão da Caatinga, ele é o elo com a Mata Atlântica e ele é o elo com o bioma Pampa. Então olha só, cerrado no centro, elo com o bioma da Amazônia, com Caatinga, Mata Atlântica e Pampa, entre 4 biomas, perfeito? Ele é o elo, isso é bem importante também. Outro aspecto que é importante, gente, que a gente vai observar aqui, que nós vamos ter uma baixa densidade quanto à vegetação e uma grande diversidade. Baixa densidade, grande diversidade, baixa densidade, grande diversidade. Lembrando dos troncos e galhos retorcidos, porque o solo é ácido, é rico em ferro e alumínio. É um solo também laterítico, um solo laterizado, típico de regiões tropicais, perfeito? E onde sofrem chuvas intensas a partir de outubro até março, Então, um aspecto importante deste cerrado. Um aspecto dos impactos que a gente vai observar são as queimadas. As queimadas são muito intensas nesse inverno seco. Então, para você ter uma ideia aqui, variação da queimada, 2016, Um aspecto bastante marcante aqui, bastante marcante, ok? Das queimadas no meio do ano. Então, biomas aqui, total de focos em 2017, os 2 biomas que mais sofreram com as queimadas, o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado. Então, o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado os mais sofreram. Aqui a fonte do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2018, trazendo ali os biomas que mais sofreram com as queimadas. O bioma da Amazônia, depois o bioma do Cerrado, que é um hotspot. Outro aspecto triste, mas triste. Desmatamento. Queimada, desmatamento. Por que o desmatamento? Porque nós temos a expansão do agronegócio. Exatamente. E aí um detalhe, eu disse no início da aula que ele é um hotspot, isto é, ele é um bioma ameaçado, quando nós temos mais de 1.500 espécies endêmicas, catalogadas, identificadas e 70% delas ameaçadas.
E o cerrado, ao mesmo tempo, ele não tem uma proteção, né? Ele não é preservado por lei, o cerrado. É um bioma onde a vegetação, onde principalmente a soja acaba avançando. Então, é um aspecto muito triste, né? A expansão do agronegócio, o desmatamento para dar lugar à soja. Ah, mas é para acabar com a fome da população brasileira. Não! Mentira! É soja para exportação. Soja para exportação, isso é agronegócio. É para exportação, não é para colocar comida na mesa do brasileiro. É agronegócio. Então, a questão do agronegócio é muito forte, a compactação do solo, o uso de máquinas agrícolas, né, que vão intensificando a erosão, vão compactando esse solo. Então temos ali queimadas, desmatamento, erosão deste solo, né, vão tabolando. Imaginem, né, ano a ano, máquinas e máquinas e máquinas passando, desgastando o solo. Essa monocultura da soja, né, o quanto a soja lá avança o complexo da soja, a outra questão da pecuária, então desmatamento para dar lugar para o gado e para dar lugar para a soja. Não podemos esquecer que somos 214 milhões de cabeças de gado. Não estou falando da população brasileira, estou falando de gado, pecuária, bovina. São 214 milhões de cabeças de gado, gente, né? É muito complicado isso, ok? Quantas linguagens? Podemos citar aqui Saint-Hilaire, né? Auguste Saint-Hilaire, botânico naturalista francês, que esteve ali em Meia Ponte, Pirenópolis, em 1819, por ocasião de uma viagem no interior do Brasil, trazendo um pouco dessa paisagem. Vinícius de Moraes, também falando ali da questão do cerrado, trazendo essa região, né, do tropical. Temos ali também Cora Coralina, minha cidade, eu sou de uma dureza desses morros revestidos, enflorados, lascados a machado, lenhados, lacerados, queimados pelo fogo, a questão das queimadas, pastados, calcinados, renascidos, minha vida, meus sentidos, minha estética, todas as vibrações de minha sensibilidade de mulher tem aqui suas raízes. Trem de gado ou boiada vem descendo do sertão, safra entre safra, Mato Grosso, Minas, Goiás, caminhos recruzados, pousos espalhados, estradas boiadeiras, aguarda, pastos e gerais, cerrados e cerradões. Então, Cora Coralina trazendo também esse aspecto, né? Luciano Espanhol falando chão do cerrado, seco, a seca ou molhado no verão. Jatobás, ipês, pequis, plano ou enrugado, quaresmeiras, buritis, chão cascalhados, mangabas, sucuris, me vi besuntado, múltiplo cerrado, diversidade, vida diversa, virilidade. Olha só o que Luciano Espanhol estava falando, né? Diversidade, isso é o que marca o cerrado. Baixa densidade, grande diversidade, ok? Para a gente fechar aqui o assunto, né, do cerrado. Então, até a próxima. Um forte abraço. Valeu, gente.